Glória a Deus. Eu quero estar compartilhando com vocês nessa manhã. Todos vocês têm a palavra impressa aí. Hoje ela tem dois propósitos. Primeiro, você vai ler e vai acompanhar a palavra de Deus. E segundo, que ela pode ser um leque para você. Ela pode te refrescar aí, tá certo? Por isso que o salmista fala que o bom pastor vai te levar a pastos verdejantes, vai refrigerar a tua alma. E eu coloquei o título dessa mensagem: a excelência de um povo forte e ativo. Antes de eu entrar aqui na palavra, eu queria agradecer a todos que trabalharam, que estão trabalhando para poder promover esse evento. Isso daqui gera uma logística, tá certo? E eu sei que tem pessoas que durante a semana trabalharam para promover esse evento. Pela manhã acordaram cedo hoje para poder estar aqui e preparar essa linda estrutura para nos servir. Então, por favor, dê uma salva de palmas a todos. Glória a Deus. Amém? Porque assim o corpo ele funciona. Tá certo? E voltando para a palavra aqui, a excelência de um povo forte e ativo. Daniel, capítulo 11, verso 32, fala assim: com lisonjas perverterá aqueles que violam a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Mas o povo que conhece o seu Deus, o que vai acontecer? Se tornará forte e ativo. O profeta Daniel está denunciando que o povo de Israel tinha abandonado a aliança com Deus. Porém, mesmo assim, Deus manteve um remanescente fiel que conhece o Senhor. Esse remanescente é um povo forte e é um povo ativo. Quando nós estudamos o livro de Daniel, a primeira parte do livro é um livro histórico. Daniel está relatando o que estava acontecendo. Mas a segunda parte do livro de Daniel é um livro profético. É o que iria acontecer. Iria se levantar um quinto reino. Depois do quarto reino iria se levantar um quinto reino. Esse reino não teria mais fim. E Daniel estava profetizando o reino de Deus, a vinda do Messias. Então Daniel, lá no Velho Testamento, muitos anos antes de Cristo, ele já tinha uma visão plena que alguns do povo de Deus, na caminhada, eles iriam se perverter, iriam renunciar à aliança com Deus, mas outros iriam se posicionar, iriam manter uma aliança firme com Deus. E esses que se manteriam firmes na presença de Deus, se tornariam um povo forte e se tornariam um povo ativo. Amém? Então, muito tempo antes, Daniel já estava profetizando isso. Romanos 9,6 fala assim: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, pelo meio de Isaque será chamada a sua descendência. Se você quiser sublinhar, por meio de Isaque será chamada a sua descendência, faça isso. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como a sua descendência. Paulo, todo o ensinamento de Paulo, ele sempre baseou no Velho Testamento. E aqui Paulo está citando Gênesis capítulo 18, verso 10. Quando o anjo do Senhor, ou os anjos se apresentaram a Abraão, prometendo a ele um filho. E Abraão já estava velhinho, Sara também já estava velhinha, ao ponto que Sara, quando escuta a promessa, quando escuta aquilo que o anjo estava relatando, as mulheres aqui não fazem isso, mas Sara estava atrás da porta escutando a conversa. E Sara, quando escutou que o relato do anjo, a promessa do anjo, Sara riu. Porque ela falou assim: eu sou velhinha, e o meu velhinho também está daquele jeito. Como é que nessa altura do campeonato nós iremos ter prazer? Você já falou isso, não? Eu olho para a situação,
Eu olho para as coisas que estão em minha volta e eu falo assim: como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso ter prazer? Como é que eu posso viver uma vida plena com aquilo que está na minha volta? Mas você tem uma promessa de Deus? Deus te prometeu algo. Então a promessa, a sua promessa, independe daquilo que está acontecendo em sua volta. Ela vem do alto. E nada paralisa a promessa de Deus. Amém? Antes do nascimento de Isaac, Deus deu um cumprimento de uma promessa específica de Deus. O que também sucede no caso de todos os que têm o seu nascimento espiritual. Isaac foi concebido e nasceu pela força e virtude da promessa. Por isso, representa aqueles que nasceram da vontade de Deus. João capítulo 1, verso 11 fala assim: ele veio em sua própria terra, entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Mas a todos os que receberam e aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Esse direito de ser filho de Deus só é possível através da graça. É uma promessa que vem do alto. É um dom de Deus, é um presente. Nunca pela realização humana. A gente não compra a bênção de Deus por aquilo que a gente faz. A bênção de Deus chega até nós por aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Conforme frisa o verso 13. Mesmo assim, a dádiva de Deus depende da aceitação do homem. Olha que coisa. 1 Reis 19, 18 fala assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O profeta Elias faz parte de um remanescente fiel, que foi perseguido pelo rei Acabe e pela sua esposa Jezabel. Eles representam um sistema que persegue os servos de Deus. Não é diferente do que estamos vivendo hoje em dia. Existe um sistema neopolítico, que é a nova ordem mundial, que está implantada para roubar a moral religiosa e a conduta do povo, ensinando que o homem é seu próprio juiz, desencorajando a depender do Deus invisível, motivando a depender somente do que você vê. Esse é um sistema. Isso tudo é uma preparação para a vinda do anticristo. Essa perseguição já estava acontecendo com a igreja. Já está acontecendo com a igreja, desculpa. Mas o povo fiel a Deus não irá se dobrar diante disso. Da mesma forma que a igreja primitiva não foi paralisada pela crueldade do Império Romano. Essas 120 pessoas, cheias do espírito de excelência, não negociaram seus valores diante das pressões. Assim como foi Sadraque, com Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Eles não abandonaram a sua aliança com Deus na Babilônia. Pelo contrário, através do Espírito excelente, eles foram fortes e ativos. Então aqui eu praticamente criei uma estrada agora para a gente poder aplicar essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Amém? E a primeira coisa que acontece, a nossa força está em Deus, que nos deu um Espírito excelente. A excelência é um atributo de Deus. Tudo aquilo que Deus fez, faz ou fará é através de um Espírito excelente. Só que Deus nos chamou para fazer uma obra. E essa obra que Deus nos chamou para fazer não pode ser feita de qualquer maneira. Aí o que Deus fez? Ele colocou em nós o Espírito excelente, para nós podermos fazer ou fazermos as mesmas obras que Cristo fez. Por isso que desenvolver o Espírito de excelência é um projeto de uma vida, porque ele é um atributo de Deus, ele já está em você. Todos já têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos já confessaram com a boca, falando: Jesus, eu entrego a minha vida, você é o meu Senhor, você é o meu Salvador, a minha vida te pertence. A palavra fala que a partir desse momento, você recebe um presente, que é o dom do Espírito Santo. Quando você abre a porta para Jesus entrar na sua vida, ele envia o Espírito excelente
para Ele morar em você. E a partir desse momento começa um processo de regeneração na sua vida, que é feito através do Espírito Santo de Deus. Tá certo? Até aqui tá ok? É o Espírito excelente que habita em nós, que nos capacita, que nos dá forças a fazer as mesmas obras que Cristo fez. Olha o que aconteceu em Daniel capítulo 2, verso 19. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. O povo que anda com Deus, independente do momento que eles estão vivendo, tem visão do alto. Tem revelação que vem do trono da graça de Deus. Daniel e seus amigos estavam vivendo um momento muito difícil, muito comparado com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Mas mesmo assim, no meio de toda aquela situação, Daniel teve uma visão da onde? Do alto. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro aonde? Em vasos de quê? De barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Existe aqui um paradoxo. Por quê? Porque como algo poderoso, que é a excelência do poder de Deus, pode morar em um vaso limitado, em um vaso de barro. Tá certo? O cristão é um vaso de barro que às vezes passa por tristezas, aflições, fraquezas e temores. Mas o cristão não é derrotado por causa do tesouro celestial que nele está. Olha só isso. O cristianismo não é a eliminação da fraqueza humana, mas é a manifestação do poder de Deus através da graça. O apóstolo Paulo escreve que através da graça de Deus somos fortalecidos diariamente. 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse, Paulo por 3 vezes apresenta uma fraqueza para Deus. Paulo queria resolver algo que incomodava a vida dele. Você entende o que eu estou falando? Não. Porventura tem algo que te incomoda hoje e você está clamando diante do Senhor para que Ele resolva essa situação? Paulo estava assim, clamando a Deus, falando: Deus, tira esse espinho da carne. Deus, tira essa limitação. Deus, me dá o que eu estou te pedindo. Se você me der o que eu estou te pedindo, eu vou estar mais livre. Eu vou estar mais capacitado para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E a resposta de Deus para Paulo qual foi? Paulo, a minha graça é o que te basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. O forte apóstolo Paulo, ele entendeu uma coisa: que quando ele é fraco, quando ele se sente fraco, não é que ele é fraco, ele se sente fraco. Você não é fraco, você se sente fraco. Por que se sente? Porque às vezes você é humano, às vezes não, você é um humano e tem as suas limitações. Mas dentro de você existe um poder que te lembra o tempo todo, que é o poder dos poderes, e que na tua fraqueza, na tua dificuldade, é onde esse poder é manifestado. Ninguém quer manifestar fraqueza. Se nós não manifestarmos a nossa fraqueza, parece que Deus limita o poder dele nas nossas vidas. Porque quando eu digo, eu não dou conta, Deus, passou do meu limite, eu não consigo fazer mais nada, Deus fala para você: você chegou no ponto que eu queria,
para começar a atuar na sua vida. Você se sente fraco? Diante das adversidades? Essa semana eu estava conversando com meu filho e ele teve uma lesão no outro joelho e vai ter que passar por um outro procedimento. E eu conversando com ele, e ele falando: pai, por quê? Eu falei: filho, eu não entendo, filho. Eu não entendo porque. Eu não entendo porque às vezes eu passo por algumas coisas na vida. Eu não entendo porquê. Eu não gosto de me sentir fraco. Mas é justamente na minha fraqueza que a graça de Deus se manifesta. E depois que eu conversei com ele, eu fiquei mal. Me senti triste, me senti fraco. Um zero à esquerda. Você já se sentiu assim? Não. O zero não tem. Qual o valor do zero? É neutro. E a esquerda não é bom também. Então, que fica o zero à direita. Mas é justamente nesse momento de fraqueza que o poder de Deus ele vai se aperfeiçoando. Ele vai trabalhando em você. Ele vai forjando você. Ele vai dando forma em você. Porque é o poder de Deus que habita em nós e atua em nós que nos dá forças. Segundo lugar, aqueles que têm um espírito excelente não se dobram diante das ameaças. Daniel 3:12 fala assim: há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Pausa para água. Existe um sistema que nós vivemos, que é um sistema caído, que a todo momento esse sistema está levantando uma nova moda. E essa nova moda é para arrastar a todos. E não foi diferente o que aconteceu nessa situação. Capítulo 2, o rei tem um sonho e busca os sábios, busca a sabedoria humana para entender o reino dos céus. A sabedoria humana, ela não consegue discernir plenamente o reino dos céus. É através do Espírito. E Daniel tanto revela o sonho que o rei teve, como a interpretação desse sonho. E nesse sonho, o rei Nabucodonosor, na estátua que foi revelada, ele era o cabeça de quê? De ouro. Então o rei levanta uma estátua de ouro para que todos, agora, ao invés de adorar o Deus vivo, adore ao homem. E Daniel falou assim: você não entendeu nada, rei. E os meninos não se dobraram diante dessa situação. Se posicionaram. E a posição, você se posicionar nessa geração, tem um preço. E eles não se preocuparam com o preço. Eles se preocuparam muito com o comportamento deles diante do Senhor. E o rei, a gente sabe o que aconteceu. O rei manda jogar os meninos na fornalha ardente, 7 vezes mais aquecida do que o normal. E os meninos falaram assim: ó rei, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Nós não iremos nos prostrar diante dessa estátua, diante desse sistema. A igreja precisa agir dessa maneira. Nós não iremos nos prostrar diante desse sistema que está sendo implantado. Por isso que a igreja precisa ser um povo forte no Senhor e um povo ativo. E jogar os meninos. É incrível que mesmo diante dessa posição, Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou eles dentro da fornalha. Às vezes você passa por situações que Deus não te livra antes, Ele te livra no meio da tormenta. Não é assim?
E lá no meio da fornalha, o que aconteceu? Lançaram 3. Quantos estavam lá dentro da fornalha? 4. O quarto homem estava presente. Por eles não se dobrarem, eles receberam a visita do Deus Todo-Poderoso. Deus olhou para aqueles meninos e falou assim: eu vou lá visitar eles, eu vou lá estar com eles, porque o posicionamento deles é diferente. A Babilônia significa confusão e mistura. O significado da palavra Babilônia é confusão e mistura. Quanto mais confusão e quanto mais misturar a verdade entre mentiras, quanto mais fizer uma salada de frutas, quanto mais o sincretismo religioso aumentar, mais a Babilônia ganha força. Eles deveriam aceitar as ameaças e se prostrar diante daquela situação. Essa seria a conduta normal. Porém, Ananias, Azarias e Misael se posicionam de maneira diferente. Eles não fizeram o que todos estavam fazendo. Pelo contrário, estavam dispostos a não negociar os seus valores. Atos 4:17. Novo Testamento agora. A igreja primitiva. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome. A quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Esses meninos, no capítulo 2, eles tiveram, Daniel já teve um encontro com Deus muito forte. Os 4 meninos tiveram a visitação de Deus e a revelação do sonho. Então, eles tinham experiência com Deus. Você entende isso, não? Não é um lugar onde você vai. Não é um lugar onde você se encontra com alguns irmãos. É uma experiência pessoal com Deus. O Evangelho é isso. É mais do que reunir com a comunidade. É você ter uma experiência com Deus. É quando Deus te toca. É quando Deus muda a tua história. É quando Deus te transforma. Você vê Jacó antes de passar pelo vale de Jaboque, uma pessoa. Alguém que tinha conhecimento de quem era Deus. Quando ele passa pelo vale de Jaboque, ele tem um encontro com Deus. Deus tocou na vida de Jacó. A partir daquele momento, ele se tornou Israel, um príncipe de Deus. E de Jacó, nós sabemos que nasceram as 12 tribos de Israel. Então, quando Deus te toca, quando Deus ele marca a sua vida, você tem uma experiência com Deus. Pedro teve um toque de Deus, teve uma experiência com Deus. Em certo momento ele fala assim: Deus, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras que saciam a minha alma. Na tua mesa, o meu cálice ele transborda. Me segue em bondade e misericórdia todos os dias da minha vida. É neste lugar onde eu me dobro diante de Deus. Porque quem se dobra diante de Deus recebe forças e fica de pé diante das circunstâncias. Você entende o que eu estou falando, irmão? É nesse lugar onde você recebe força. Não existe super-homem. Não existe um crente elétrico. Logo vai aparecer. Um crente elétrico, onde você carrega ele na energia. Tem o carro, está tudo andando por esse caminho, né? Mas só que o que carrega o crente, o que carrega o discípulo, é o Espírito Santo. E todo dia você tem que... Nós compramos um carro elétrico. Graças a Deus que esse carro é da minha esposa, porque para mim não iria funcionar esse negócio. Você vai lá e passa 40, 50 minutos carregando.
E tem que ter paciência para carregar. Se você não carregar, vai ficar sem energia. O crente que não tem paciência para carregar, para deixar ser carregado pelo Espírito Santo, o que vai acontecer? Fica sem energia. Pode falar, fica sem energia. Aí quando as circunstâncias batem, e elas batem, elas chegam, aí eu não tenho forças que vem do Senhor para me manter de pé diante do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Todo-Poderoso vai descansar. Esse dirá: tu és o meu escudo, tu és o meu broquel, tu és a minha força. Pode cair 1000 do lado esquerdo, 10.000 do lado direito, mas eu estou escondido em ti, na tua força. Amém? Terceiro lugar, a excelência está em se dobrar na presença de Deus. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, Daniel carregava o seu carrinho elétrico, se colocando de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era seu costume. Quem compra um carro elétrico tem que acostumar a carregar o bichinho. Não tem jeito. Você não tem opção de não carregar mais. Agora você precisa carregar. Você precisa se fortalecer no Senhor. Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o verso 7, o que fala ali? Leia comigo, 1, 2, 3, leia. Você já pegou o boletim? Todos estão com o boletim? Então vamos ler de novo, por favor. 1, 2, 3, leia o verso 7. Ficou igual o Pentecostes, mas Deus sabe. Sabe qual é o remédio? Todo mundo é meio que, tem uma parte meio que clínica, né? Meio que é um pouco doutor, é um pouco cientista, é um pouco advogado. É a multiforme, a graça e a sabedoria de Deus atuando através do homem. Sabe qual que é o remédio da preocupação? O para a preocupação? Fala oração. Sabe por que eu me preocupo? Primeiro, porque eu sou humano. A Bíblia diz que a cada dia cabe o seu próprio mal, mas eu quero projetar 1000 anos de existência. Eu não posso fazer projeto? Deve fazer projeto. Faça os seus projetos e entregue nas mãos de Deus. Mas aprenda a viver a cada dia. Então, o que vence a preocupação é a oração. Quando eu estou preocupado, sabe qual é o diagnóstico que eu faço para mim mesmo? Quando eu ando preocupado, está faltando o quê? Está faltando dobrar o joelho. Mediante a oração, renovamos a nossa confiança na fidelidade de Deus. Na oração, as minhas fraquezas são supridas pelo poder de Deus. Orar é comunicar com Deus. E nessa comunicação, tem a oportunidade todos os dias de trocar o fardo pesado, as preocupações, pela paz que excede todo entendimento. Então, muitas vezes nós queremos um evangelho eu quero terceirizar o meu crescimento espiritual. Eu quero terceirizar a minha vida com Deus. Não tem como você fazer isso. Você tem que estar enxertado e plantado aonde? Na videira verdadeira. Você precisa visitar o trono da graça todos os dias. Porque lá no trono da graça você deixa as suas preocupações e recebe a graça de Deus, o fortalecimento de Deus para seguir em frente. É nesse lugar, Abacuque, quando ele visitou o trono da graça preocupado, desanimado, ele deixou as preocupações dele lá no trono da graça e saiu com uma visão e um homem totalmente transformado. Você já foi orar assim, se sentindo no zero à esquerda, por causa das situações que estavam em sua volta?
sem resposta, sem saber o que fazer, sem saber se sobe, se desce, sem saber como atuar, e você dobra os joelhos diante do Senhor, você apresenta a tua causa diante de Deus, e Deus, através do Espírito, Ele te direciona o que fazer e como fazer, e você sai daí uma outra pessoa. E por último, o Espírito excelente nos torna ativos na obra. Daniel 6:1. O rei Dário decidiu construir 120 sátrapas. Essa palavra sátrapas é governantes. Então ele tinha 120 governantes, 120 províncias, vamos assim dizer. Os Estados Unidos, se eu não me engano, tem 50 províncias, é isso mesmo? O Brasil, 26, 27? 27 províncias. A Babilônia tinha quanto? 120 províncias. Era um país próspero, muito próspero, muito próspero. E o rei levanta essas pessoas para poder administrar as províncias. Verso 2. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o seu reino. Mateus 25:16. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu o quê? Imediatamente a negociar. A fazer o quê? Negociar. Com eles ganhou mais outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Um talento valia mais ou menos 600 denários. Denário era uma diária. Hoje, você sabe qual é a sua diária. É quando você coloca preço na sua diária, ela fica cara. O problema é quando os outros colocam preço na sua diária. Vamos colocar uma diária de $200, tá bom ou não? Vai acontecer algum momento aí. 600 vezes 200 dá quanto? Hã? Quanto? Eu estou sem a calculadora. 12 mil. É isso mesmo que vocês estão falando. Agora multiplica isso por 5. E outro 2. E outro 1. O que estava rico, o que recebeu muito investimento, o que podia ficar com o burrinho na sombra, o que ele fez? Ele levantou, imediatamente ele saiu para negociar aquilo que ele tinha recebido de Deus. Você tem recebido dons de Deus? Dons é diferente de talentos. Dons, eles são natos. É aquilo que Deus te fez e você é assim mesmo. Você é um administrador. Você é uma pessoa que trabalha com tarefas. Você é uma pessoa voltada para pessoas. Isso são dons. É a multiforme, a graça e sabedoria de Deus. Isso é nato da sua pessoa. Porém, os talentos é um investimento que Deus dá ao ser humano. É a capacitação que Deus dá para mim e para você, para nós fazermos essa obra. Esses 3 homens foram chamados para fazer uma obra. E Deus investiu sobre eles muito. O que recebeu 5 falou assim: cara, Deus investiu muito na minha vida. E ele saiu imediatamente e começou a negociar. O que é negociar? Você conhece a Cristo? Você conhece o Senhor dos Senhores? Como está a tua casa? Ele pode entrar e mudar a sua vida. Eles saíram a negociar. Os que receberam, o que recebeu 2 fez do mesmo jeito. Porém, um falou assim: olha,
Esse Deus pede aquilo que Ele não dá. Esse Deus pede muito. Você entende o que eu estou falando? Não. Esse Deus pede muito. Deus, Ele não pede muito. Ele pede tudo. Tudo, everything. Quando Ele deu Jesus, Ele deu o que tinha de melhor. E agora chegou a nossa vez, nessa geração. Deus investiu na sua vida para que você possa ser um bom administrador de tudo aquilo que Deus tem te dado. O desafio é que eu passo por frustrações. O desafio é que quando eu tento negociar o talento que Deus me deu, nem todos recebem. Jesus falou assim: eu vou enviar vocês no meio de lobos. Tenham cuidado, porque nem todos vão receber vocês. Mas todos aqueles que receberem vocês, a paz que está sobre vocês repousará sobre a vida desses também. Então negociar isso. Não se frustre se quando você for negociar aquilo que Deus te deu para fazer, alguém fala assim: não, muito obrigado, eu estou bem assim. Bata o pó que está nas tuas sandálias. Fala que Deus te abençoe, meu irmão, que dê entendimento para você entender a sua decisão e segue em frente ativo na chamada que Deus fez na sua vida. Porque o povo forte é um povo que ele é ativo. Aonde? Fazendo a obra que Deus te chamou para fazer. 1 Coríntios 15, 58, eu já estou encerrando. Portanto, meus amados irmãos, Deus está falando para uma igreja cheia de dons, uma igreja que cresceu muito, uma igreja que no crescimento se perdeu. Aí começaram as comparações. Um dizia: eu gosto de Paulo. Outros diziam: eu gosto de Apolo. Apolo que ensina o negócio. Apolo é mestre. E outros: eu gosto de Pedro. Pedro é mais assim. E Paulo teve que parar aquele contexto e falar assim: peraí, quem morreu por vocês? Foi Paulo? Apolo? Ou Pedro? Não foi Cristo que morreu por vocês? Aí o apóstolo Paulo teve que trazer essa igreja de volta para o trilho. Qual o trilho? Irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes aonde? Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. O Espírito excelente que habita em nós nos leva a produzir frutos de reino. Não somos mais estéreis. Você não é mais uma pessoa estéril. Por quê? Porque dentro de você está o Espírito Santo de Deus. Em Cristo somos chamados para cuidar. Fala cuidar. Fala cuidar. Reinar. Frutificar. Nessa geração. Aquilo que Adão deixou de fazer lá no Éden, em Cristo foi dado de volta. Cristo veio tomar de volta o governo. E depois que ele tomou o governo de volta, ele entregou para quem o governo? Para nós. Ele falou para Pedro: Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. Tudo aquilo que você desligar aqui na terra será desligado nos céus. Então, esse domínio, essa autoridade chegou até o homem. Porém, eu não consigo fazer isso sozinho. Amém? Amém? Amém. Conclusão. Fala amém animado, porque chegou no final. Graças a Deus esse cara está terminando esse negócio aí. Conclusão. Vivemos tempos difíceis, onde os valores estão invertidos. O egocentrismo tem alcançado a muitos, e como consequência o amor cada vez está mais escasso nos relacionamentos. Nos relacionamos por interesse, ao invés de nos relacionar através do amor ágape. Porém, no meio de tudo isso,
Deus está levantando um povo o quê? Um povo forte, Forte e ativo. uma geração que conhece e ama Jesus acima de qualquer coisa. Você quer fazer parte dessa geração? Você quer fazer parte desse povo? Amém. Que tem misericórdia daqueles que não entenderam, mas o que depender de você, o teu posicionamento é: eu vou me posicionar como igreja nesse momento difícil. 2 Timóteo 4:5. Esses 3 versos encheram meu coração essa semana toda. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para o filho dele, Timóteo. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Fale assim: eu não vou deixar de fazer. Eu não vou deixar de fazer Tudo aquilo que Deus me chamou para fazer. Digo isso porque eu não estarei por perto para auxiliá-lo muito tempo mais. Meu tempo está quase terminando. Daqui a pouco eu estarei a caminho do céu. Muito tempo lutei incansavelmente por meu Senhor. E no meio de tudo, me conservei fiel a Ele. E agora chegou a hora de eu parar de lutar e descansar. Lá no céu, me espera uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. E não só a mim, mas a todos aqueles cujas vidas mostram que eles estão aguardando a vinda do Cristo, o Messias. Aleluia. Esse povo que está nesse lugar, que está vivendo numa Babilônia, que é a Babilônia atual de hoje, mas é um povo forte e um povo ativo, que não tira os olhos de Cristo, não tira os olhos do chamado que Deus confiou a cada um de nós. Qual que é o nosso chamado? Fazer Cristo ser conhecido nessa geração. Se eu quiser viver uma vida confortável, provavelmente eu vou paralisar. Porque o desafio é você vencer as lutas, as dificuldades que estão na sua frente hoje. E Cristo é aquele que te faz vencer. Cristo é aquele que coloca em ordem aquilo que está fora de ordem. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Mas com Ele nós podemos fazer todas as coisas. Profetize isso sobre sua vida e fala assim: com Cristo eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece, me torna ativo e trouxe sobre mim um Espírito excelente. Você crê nisso? Coloque-se de pé, eu quero orar por mim e por você, por favor. Antes de eu orar, feche seus olhos, por favor. Eu vou fazer 2 orações. Essa primeira, os meninos podem continuar dedilhando, por favor. Essa primeira oração eu gostaria que todos repetissem. Feche seus olhos. Fale assim: Senhor Jesus, eu quero fazer parte desses 7.000 que não dobraram os seus joelhos a ninguém, senão diante do Senhor. Senhor Jesus, eu quero nessa geração ter um pacto contigo. Quero, Senhor, que o Espírito excelente forme em mim tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida. Eu te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, como aquele que irá governar todos os dias da minha vida. Confio em Ti, Senhor, que o Senhor tem o melhor para mim. Entra no meu coração, transforma a minha vida, faz algo, Senhor, que está projetado no Teu coração comigo, Senhor, no nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Tem alguém nessa manhã
que fez essa oração pela primeira vez e hoje quer fazer um pacto com esse Deus vivo e quer fazer parte desse povo que é um povo forte e ativo na presença de Deus. Tem alguém nessa manhã que deseja fazer esse pacto como Deus vivo? Levante sua mão, eu quero orar pela sua vida de maneira específica. Tem alguém aqui nessa manhã? A palavra diz assim: se hoje você escutou a voz do Espírito, você sabe que existe uma voz dentro de você que ela é diferente e ela está falando contigo. Você escutou coisas que ninguém imaginaria falar isso para você. Se você escutou isso, é o Espírito Santo que está fazendo isso com você. Eu gostaria que você abrisse o teu coração para que o Senhor da vida entrasse na sua vida e a partir desse momento você também fizesse parte dessa grande comissão de uma grande família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Tem alguém? Levante sua mão, por favor. Eu vou encerrar aqui, se não tem ninguém. Todos conhecem a Cristo? Todos são do Senhor? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Senhor, nós queremos nesse momento te agradecer, te bendizer porque Tu és bom, te bendizer porque a nossa força está em Ti, te bendizer porque, ó Deus, o Senhor é que nos guarda. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Abençoe a todos nessa manhã, abençoe a Tua igreja de maneira poderosa, Pai amado, no nome de Jesus, como aqueles 120 que começaram a igreja primitiva lá no Pentecostes. Eles não eram muitos, mas eles eram um povo forte, um povo ativo, e através da vida deles, o Senhor está construindo a igreja de Cristo. Hoje nós somos esse povo. Nós queremos ser essa geração eleita, esses sacerdotes reais, essa nação santa, chamada com um propósito para anunciar as grandezas de Deus, o Deus vivo, o Deus que restaura, o Deus que dá vida aos mortos, o Deus que transforma, o Deus que salva o homem do pecado. A esse Deus nós queremos viver todos os dias da nossa vida, anunciando esse Evangelho da paz. O Evangelho da paz chegou até nós, Ele está em nós, e nós te agradecemos por isso, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.